Fala família tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Mais um vídeo de informações para deixar você por dentro das notícias do São Paulo. Boletim informativo que vai deixar você atualizado nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você é novo, se inscreve no canal. Muito obrigado aos novos inscritos. A gente está tentando chegar à marca de 1000 inscritos aqui no canal. Vai ter sorteio aqui e você pode ser premiado com produtos oficiais do São Paulo, camisas, mochilas e etc. Então se inscreve para concorrer, deixa o like que ajuda muito e se você puder compartilha o vídeo que é importante também. Vamos de informação sobre o treino do São Paulo, sobre a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense e também informações do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o rival Palmeiras, acende o sinal de alerta no São Paulo e a situação da tabela não é nada fácil para o tricolor. A data FIFA de novembro pode ajudar o São Paulo na recuperação do Lucas, que é o mais importante no momento, e também de um trabalho diferente do técnico Dorival para tentar mexer com o brio desses jogadores e melhorar o São Paulo. Lembrando que as últimas paradas de data FIFA foram importantes e o São Paulo sempre voltou melhor do que quando parou, né? Então, os 10 dias de data FIFA de novembro podem ajudar o São Paulo em uma busca ali no final do Campeonato Brasileiro por uma melhor pontuação na tabela. Vamos conferir as informações do treino e eu vou atualizar vocês sobre as notícias do tricolor. O São Paulo fez um treino nesta sexta-feira no CT da Barra Funda, né? E o técnico Dorival Júnior reuniu todo o elenco, principal elenco do São Paulo que vai para o confronto contra o Atlético Paranaense, e o dia começou com a comissão técnica apresentando um vídeo aos jogadores. Na sequência, houve um aquecimento comandado pelos preparadores físicos e duas atividades de enfrentamento e posse de bola. Primeiro com um número reduzido de jogadores e depois embates entre grupos maiores. E aí vai aquele enfrentamento de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 e vai aumentando ali, né? Por fim, o técnico Dorival Júnior orientou uma atividade tática de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado e já fazendo ajustes de olho no duelo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O zagueiro Arboleda e o volante Luan novamente treinaram com todo o elenco e podem estar à disposição para a próxima partida. Os demais atletas em recuperação seguiram seus cronogramas individuais sem atualização aí dos jogadores que estão no DM. O São Paulo volta a treinar no sábado, novamente no CT e na sequência embarca para Curitiba. Informações aí do treino do São Paulo nesta sexta-feira, a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense, um jogo muito difícil fora de casa. O São Paulo sempre tem problemas quando vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. Vamos torcer aí pelo melhor resultado possível para o São Paulo, que seria uma vitória. São Paulo que ainda não venceu fora de casa e tem abaixo de 15% de aproveitamento nesse Campeonato Brasileiro. Isso é um grande problema para o técnico Dorival Júnior resolver. Não dá para acabar a temporada e o São Paulo ficar sem vencer fora de casa. Já desperdiçou várias oportunidades. Quem sabe agora, depois dos 5 tapas na cara que o São Paulo tomou no último jogo contra o Palmeiras, esses caras acordem pro Brasileirão, né, pro campeonato, e vençam esse jogo contra o Atlético Paranaense. Notícias do tricolor, né? O Dorival vai ter alguns problemas na escalação, principalmente no ataque, com a ausência do Caleri e também a ausência do Lucas, e também pela expulsão do Rafinha na lateral direita. Além disso, a zaga também no momento não passa confiança, e o Rafael que chegou a falhar no jogo contra o Palmeiras. Então talvez seria agora uma das opções e alternativas do técnico Dorival mexer no time do São Paulo. A informação aí do GE é que o São Paulo deve ter algumas mudanças, né? Para a lateral direita, o Natan pode ser uma opção ali para o lugar do Rafinha, né? Que acabou sendo expulso no último jogo. E para o setor de defesa, fica a dúvida se o Arboleda vai estar 100% ou não, né? Então o técnico Dorival Júnior tem aí uma situação embaraçosa para resolver, tanto na lateral como na defesa. Beraldo e Diego Costa não foram bem na última partida, isso pode complicar muito também jogando contra o Atlético Paranaense. Tá, uma possível escalação: Rafael, Diego Costa ou Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia e Alisson.
Michel Araújo, Ramos Rodrigues, Luciano, o Rodrigo Nestor e na frente o David. Novamente, mudando ali apenas o Lucas no setor ofensivo e a defesa que tem uma incógnita. Também a volta do Pablo Maia pode ajudar o São Paulo. Lembrando que na coletiva o técnico Dorival Júnior falou que com as características do Pablo Maia não tem nenhum jogador no elenco. Tem o Gabriel Neves que se aproxima, mas não é igual o Pablo Maia. O Mendes também é bem parecido com o Gabriel Neves, mas também não se aproxima do Pablo Maia. E o Luan, que teria as condições e as características mais parecidas com o Pablo Maia, não estava à disposição e ainda é dúvida para este jogo. Então tem um problema grande aí no setor de volante do São Paulo e o Belmonte, né, o Júlio Casares, a turma ali da gestão deve buscar um jogador nessa posição, já pedido pelo técnico Dorival Júnior. Para a gente falar também das informações, né? A ausência de pilares aí podem complicar a situação do São Paulo na tabela, principalmente Caleri e Lucas Moura, dois jogadores que foram importantes na conquista da Copa do Brasil. Estando ausente, diminui muito ali a chance do São Paulo de fazer melhores partidas, de jogar bem e de buscar a vitória, né? Dois jogadores que podem fazer muita falta no São Paulo. Com isso, o São Paulo já acelera para buscar novos jogadores no mercado. Lembrando que nessa temporada não vai chegar ninguém, somente para a temporada 2024. Agora, os jogadores que estão no elenco vão ter que suprir a necessidade do Caleri e do Lucas, né? Então o Luciano vai ter que chamar a responsabilidade, o Rodrigo Nestor, Ramos Rodrigues, quem tiver ali à disposição tem que chamar a responsabilidade e tentar vencer o máximo de jogos possível para a gente se afastar de uma vez por todas ali da zona de rebaixamento. Informações sobre a data FIFA, né? A data FIFA deve acontecer nos dias 16 a 21 de novembro. E o São Paulo teria o jogo contra o Cuiabá nessa data, marcado aí para o dia 22. Mas pode ser que a CBF altere as datas desses jogos. Ainda não tem nada confirmado, mas o São Paulo que vai fazer o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, né, o jogo fora de casa, depois vai ter uma pausa de pelo menos 9, 10 dias até o jogo do Cuiabá. Isso pode ajudar o retorno do Lucas, lembrando que diagnosticado com estiramento na coxa, deve se afastar por pelo menos 3 semanas. Mas a gente sabe que no Refis Plus do São Paulo sempre demora mais do que o normal, né? Então é o triângulo das bermudas lá no Refis do São Paulo. E se o Lucas se afastar por um período maior, pode voltar ali contra o Cuiabá ou somente no final do campeonato, né? Que seria o jogo contra o Flamengo na última rodada. O jogo contra o Cuiabá é a 35ª rodada do campeonato. Então, seria importante a gente não ter que depender do Lucas para escapar ali de um possível rebaixamento. Então, os próximos jogos são extremamente importantes para o São Paulo no decorrer do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar dos próximos jogos também por aqui. As informações do Campeonato Brasileiro e agora eu quero compartilhar com você para você acompanhar aqui a classificação e os próximos jogos também, né? Vou até reduzir um pouquinho aqui, ó, para ficar mais fácil de você visualizar aí para ficar mais fácil a visualização para todo mundo aí da classificação, né? O Botafogo segue líder com 59 pontos, na sequência aí vem o Bragantino com 52 pontos, né? E depois ali um pouquinho mais abaixo o Palmeiras com 50 pontos, Flamengo com 50 pontos também na sequência, né? Atlético Paranaense 48, Grêmio 47 e Atlético Mineiro com 46 pontos. Na sequência, Fluminense 45, Fortaleza 42 e aí vem o tricolor paulista, o nosso São Paulo, na 10ª colocação com 38 pontos. Empatado com o São Paulo, o Internacional, que venceu na rodada e conseguiu subir na tabela com 38 pontos também, né? Praticamente igualzinho o São Paulo, mas tem um saldo negativo ali de -2. Cuiabá também na sequência com 37 e Cruzeiro 37 pontos. Corinthians na 14ª colocação com 36, seguido do Bahia em 15º com 34 pontos e na 16ª colocação o Santos com 33 pontos. Na sequência, abre a zona de rebaixamento o Goiás com 31, o Vasco da Gama com 30, Coritiba e América Mineiro
com 20 e 19 pontos, respectivamente. Os dois últimos, na minha opinião, já rebaixados, Coritiba e América Mineiro. Restam apenas 2 vagas para o rebaixamento, a 17ª e 18ª colocação. E aí tem uma briga do São Paulo para baixo ali, né? Eu posso colocar aqui, até de repente, até o Fortaleza aqui, que está próximo, com 42 pontos ainda. Do 9º colocado para baixo aqui tem uma briga muito grande, né? Mas eu descarto o Fortaleza, que já tem 42 pontos, e aí entra o São Paulo com 38. Porque do 10º até o 18º podem cair para a zona de rebaixamento. Nada mais justo, porque a pontuação está bem curta, bem próxima uma das outras, né? São Paulo com 38, por exemplo, se perder do Atlético Paranaense na próxima rodada, galera, o São Paulo pode ser alcançado pelo Corinthians, que está lá em 14º, na zona ali, bem mais perto da zona de rebaixamento, né? Então o Corinthians, com uma possível vitória, jogando aí em casa contra o Santos, iria para 39 pontos. E se o São Paulo for derrotado, pode ser ultrapassado aí pelo rival. Além disso, o Internacional também tem um jogo mais fácil na tabela do que o São Paulo. Pode muito bem vencer, jogando em casa, chegaria a 41 pontos. Cuiabá tem um jogo aí também mais ou menos, né? Até um pouquinho mais complicado. Cruzeiro também não tem um jogo tão fácil. E tem o duelo de Santos e Corinthians, que é uma briga direta pela parte de baixo da tabela. Além disso, o Bahia também tem um jogo difícil contra o Palmeiras, o rival no momento, e também poderia se complicar se caso perder para o Palmeiras, mas se conseguir vencer também se aproximaria aqui do São Paulo, né? Então, numa catástrofe aí na próxima rodada, se todo mundo que está aqui conseguir vitórias, o São Paulo pode ser ultrapassado e cair aqui até para a 14ª colocação. Lembrando que alguns jogos são confrontos diretos na tabela. Vamos conferir as partidas, né? Então aí pela 30ª rodada do campeonato, tem que subir um pouquinho aqui. Pela 30ª rodada do campeonato aí, o São Paulo pode ser ultrapassado, né? Então, ó, a rodada finalizou com o Santos vencendo o Coritiba, Vasco perdendo em casa para o Inter, né? O Corinthians vencendo o Cuiabá fora de casa. E aí a 30ª rodada começa com Flamengo e Bragantino, jogo que é adiado por conta aí da Sul-Americana, também Fortaleza e Cruzeiro também sendo adiado, né? Mas esses jogos depois vão acontecer, então o Cruzeiro aqui, ó, vai ter um jogo mais... Vai depender muito da final da Sul-Americana, né? Mas vai ter um jogo contra o Fortaleza. Palmeiras e Bahia se enfrentam, provavelmente aqui o Palmeiras deve vencer, joga em casa, vem embalado de uma vitória por 5-0 no Clássico contra o São Paulo, né? Graças ao time medíocre que foi até o Allianz Parque na última quarta-feira. O América tem o confronto contra o Grêmio, bem difícil para o América. O Atlético Mineiro e Fluminense também aqui, ó, jogam às 10 horas da noite aí no sábado, né? Depois o Fluminense vai ficar um período aí também de afastamento por conta da final da Libertadores. E aí o São Paulo joga no domingo contra o Paranaense às 4 da tarde no dia 29 aí, né? E é muito importante aqui o São Paulo tentar pelo menos, galera, um empate fora de casa. A derrota aqui do São Paulo e possíveis vitórias dos rivais prejudicaria muito o São Paulo na tabela. O Cuiabá tem um jogo dificílimo contra o Botafogo fora de casa. O Internacional deve vencer o Coritiba, aqui pensando de uma maneira mais coerente, e pode ultrapassar o São Paulo, com certeza vai chegar a 41 pontos. Goiás e Vasco da Gama fazem uma final ali na parte de baixo da tabela, os dois que no momento ali estão na zona de rebaixamento. E tem uma outra final de confronto direto no final de semana também, no domingo às 6h30, entre Corinthians e Santos, ali no campeonato, na briga ali pela parte de baixo ali, né, do Campeonato Brasileiro. Então, uma situação bem dificílima. Seria muito importante o São Paulo vencer o Atlético Paranaense. E aí a gente torce por um empate entre Goiás e Vasco da Gama, que segura os dois lá embaixo, e por um empate entre Corinthians e Santos. E aqui Internacional, eu acredito que não deve perder, mas no melhor dos mundos perderia para o Coritiba e o Cuiabá perderia do Botafogo, além do Palmeiras ganhando do Bahia. Então, e o São Paulo vencendo aqui o Atlético Paranaense. Nesse cenário seria muito bom para o São Paulo
mas não deve acontecer. Corinthians provavelmente eu acho que empata com o Santos. Goiás e Vasco da Gama, eu também acredito em empate, mas aqui Internacional deve vencer o Coritiba e passa o São Paulo. Já o Botafogo deve vencer o Cuiabá. Então, a gente tem que torcer por um tropeço dos adversários que estão na parte de baixo aqui da tabela, de possíveis empates aqui e derrota também, né? Para que o São Paulo não seja aí ultrapassado e caia ali um pouquinho na tabela do campeonato, né? Infelizmente, mais um ano a gente tem que chegar no final do Campeonato Brasileiro fazendo contas para fugir da parte de baixo da tabela. Essa é a realidade do São Paulo Futebol Clube. A Copa do Brasil, o São Paulo vencendo, foi um ponto fora da curva. Merecido, justamente, né? O São Paulo mereceu, os jogadores mereceram e a torcida mereceu ainda mais. Mas nesse momento tem que voltar os olhos para o Brasileirão, que a situação não é nada fácil e a tabela é preocupante. Lucas e Caleri fazem muita falta e a gente vai ter que achar um outro caminho para conseguir vitórias nesse final de campeonato. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença, volto no sábado com o vídeo de pré-jogo para a gente falar de São Paulo e Atlético Paranaense, ou melhor, Atlético Paranaense e São Paulo, pela 30ª rodada do campeonato. Um forte abraço para você, um excelente final de semana. Valeu!